Olá, vamos falar um pouquinho sobre a enfermagem e neonatologia. Os cuidados com recém-nascido inicia-se no período gestacional, enquanto esse bebezinho ainda está na barriga da mamãe. Durante o período pré-natal, a gestante é acompanhada em relação ao seu estado clínico e também quanto à evolução do recém-nascido. No período, pode ser feito vários exames que podem diagnosticar a patologia do recém-nascido e atualmente a medicina dispõe de recursos e conhecimento para realizar procedimento logo após o nascimento e até mesmo intrauterino. Situações que antigamente eram complicadas de se resolver, hoje a gente tem uma facilidade maior. Se existe algum problema com essa criança dentro da barriga, dentro do útero da mãe, a gente já consegue cessar alguns problemas, trazendo uns benefícios de vida muito alto para essas crianças. Então, a nossa tecnologia, a questão de conhecimento, com a evolução da medicina, a gente está evoluindo muito com questão de benefícios para os nossos recém-nascidos. E aí vamos falar um pouquinho sobre a organização da assistência neonatal. Essa organização tem como objetivo primordial promover uma assistência ao recém-nascido que compreende tanto a questão de prevenção como o tratamento de asfixia perinatal. A gente vai trabalhar a questão de prevenção de infecção cruzada intra-hospitalar, promoção do aleitamento materno, alojamento conjunto e a previsão quando da alta, do acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento pós-natal. Então, a gente vai fazer um acompanhamento a partir do momento que essa criança recebe alta até a questão de acompanhar como que está a questão de crescimento, se está se desenvolvendo, se está tendo alguma melhoria, se está tendo alguma complicação após o processo pós-natal. Não se pode perder de vista que a organização de assistência ao recém-nascido deve levar em conta a limitação de recurso disponível mediante uma eficiente utilização do mesmo. O que nós temos que entender a respeito disso? A assistência deve basear num sistema que garante cuidados contínuos e de complexidade, proporcionando e avaliando o nível do risco desse neonatal. Então, a gente vai ver a determinação do risco de cada paciente, qual é o processo assistencial que eles precisam, vamos alocar cada um de uma forma eficiente. A gente precisa avaliar essa criança desde o momento do seu nascimento até o processo da sua alta. Nós vamos planejar, nós vamos assistir, vamos realizar atividades onde o nível de cuidados dele vai ser totalmente básico conforme os treinamentos, e os procedimentos têm que ser realizados da forma mais adequada possível. Então, o objetivo principal que nós temos aí é uma assistência, com a questão de compreensão à prevenção. É onde nós vamos estar trabalhando os pontos principais. Então, a gente vai ver a questão de o nível de cuidado que esse paciente precisa ter, Então, a gente vai avaliar se corre risco de morte ou um risco de ter alguma doença, de apresentar alguma sequela, o que deixa totalmente incapacitado, qual é a quantidade, qual é a qualidade do pessoal que vai estar ali na linha de frente, qual é a intensidade desses cuidados. É um paciente que precisa de cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados intensivos, Uns cuidados mínimos é aqueles aonde a mãe e o pai, consegue ali no berçário dar. Um cuidado intermediário, preciso dar uma atenção maior, eu preciso ficar acompanhando essa criança. E já o intensivo, eles estão totalmente em nossa responsabilidade, O pai e a mãe não tem como estar intermediando nada. A intermediação é feita pela equipe da enfermagem e a equipe médica também. E aí vamos falar a questão de setor de recepção. Como a gente faz a recepção dessas crianças caso elas precisem ser reanimadas?
O objetivo disso tudo é proporcionar condições adequadas e totalmente adaptadas para esse recém-nascido na vida extrauterina, né? Então a gente está ali para evitar intervir em casos que façam com que essas crianças sejam colocadas em risco de vida. O nosso objetivo é salvar vidas, tá? Então nós vamos intervir em todos os métodos. Para isso, a nossa planta física precisa o quê? Que as atividades de recepção ali na sala de parto, né, seja junto à mãe, assim que essa criança, a mãe venha dar à luz, já tenha algo pronto ali perto dela, né? Porque fica fácil tanto para a mãe acompanhar, para a gente dar os primeiros cuidados, caso precise reanimar, tá tudo próximo ali. E caso a gente precise de algo mais específico, a gente tem uma sala adjacente próxima à sala do parto. A temperatura é algo muito importante, né? Porque a temperatura da sala de parto, da sala de reanimação, deve estar em torno de 24 e 26 graus. Lembrando-se que o recém-nascido perde calor assim que ele acaba nascendo, né? E aí, dentro da gente tem que lembrar que dentro do útero da mãe, essa temperatura é aproximadamente de 36 e 37 graus. Então, eu não posso deixar essa criança com uma temperatura, essa sala com uma temperatura muito baixa, porque a criança vai perder calor e perdendo calor, ela acaba perdendo peso também. E a questão de oxigênio, se houver uma central de distribuição de oxigênio, essa mesmo terá que ter uma fonte de mural, né? Senão, se a gente não tiver nada na parede, que a gente fala de fonte de mural, nós precisamos ter instalações de torpedos, né? Para facilitar caso nós necessitamos de fazer essa utilização. E aí são ações que nós temos caso a gente precise reanimar uma criança. Então, na assistência imediata ao recém-nascido, nós precisamos de um setor de recepção, que seria uma sala, um setor de reanimação. Quando vai ser feito isso? Em todos os casos. E aí eu vou avaliar se há alguma questão de favorecer a regulação térmica, questão de temperatura, se eu vou prevenir infecções, fornecer relação mãe-filho, eu preciso manter esse vínculo, realizar exames sistemáticos. Se necessário, eu vou fazer o quê? Um apoio cardiorrespiratório metabólico, caso essa criança tenha algum tipo de parada, né? E remoção a outro nível de risco. Então, esses são as fases, os fatores que eu preciso seguir. Na assistência ao recém-nascido na sala de parto, o que eu preciso lembrar? Que essa assistência tem como objetivo melhorar a adaptação do período fetal e neonatal, né? Então, ela sendo uma reanimação bem sucedida, eu vou conseguir reverter todo o processo de hipoxemia, que seria o quê? A ausência de oxigênio, né? E com isso, eu tenho o quê? Uma diminuição de sequelas e fazendo com que o RN tenha qualquer comprometimento neurológico ou outros tipos de complicações, né? Lembrando que a asfixia ao nascer é responsável mais ou menos por cerca de 20%, né, de 5 milhões de mortes de recém-nascido por ano. É um índice muito importante, né? E isso em questão de todo o mundo, segundo uns dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, se a gente faz uma reanimação bem sucedida, a gente consegue reverter todo esse processo. Então, é algo muito importante da gente trabalhar. E quais são os fatores de risco que associam essa questão de que pode ajudar com que a questão de reanimação? Uma idade materna inferior a 16 anos ou até mesmo superior a 35 anos, mães com apresentam diabetes materna, hipertensão arterial, questão de alterações de fator RH, né, positivo ou negativo, quando a mãe é negativa e o bebê é positivo, quando tem prolapso de cordão, quando faz uso de drogas ilícitas, a ausência do pré-natal, algo importantíssimo que a gente pega muito no pé. E, infelizmente, hoje ainda, na época que nós vivemos, muitas mães não realizam o pré-natal. E quando realizam, os números de consulta são baixíssimos. Uma, duas consultas, e é algo muito importante. E aí nós temos
N fatores que causam esses riscos aí, que acabam sendo associados às necessidades de reanimação. E temos também equipamentos necessários para a sala de reanimação, né? A gente precisa preparar e testar para poder dar uma assistência adequada a essas crianças. O que a gente vai precisar? De uma mesa de reanimação, material para aquecimento, material para aspiração, material para ventilação, intubação, estetoscópio, medicações e fluidos e outros. O que eu trabalho com a mesa de reanimação? Né? Ela tem que ter uma altura mais ou menos de 100 por 80, 110 e ela tem que estar em fácil acesso. Por quê? Para que eu consiga realizar as manobras de forma adequada, né? O colchão tem que ser de espuma e de um material que a gente consiga lavar. E o berço tem que estar aquecido, porque a gente já questionou a questão de perda de calor. Material de aquecimento seriam todos aqueles com fonte de calor radiante, né, que vai ser colocada onde? Na mesa de reanimação, para evitar ao máximo que esse recém-nascido venha perder calor, tá? Então a gente vai utilizar essa questão. Muitas das vezes a gente utiliza um berço aquecido, né? E isso facilita, faz com que ajude. E também a gente coloca compressas, a gente deixa nesse berço, que vai facilitar o nosso processo de aquecimento. Material para aspiração, a gente vai precisar de vácuo, conexões de sonda de aspiração, e aí a gente tem várias numerações, 4, 6, 8, 10, 12, né? Sonda gástrica, 8, seringa de 20, né? Para quê? Para a gente poder fazer a utilização e fazer a aspiração desse paciente, né? Para poder proporcionar uma qualidade melhor, né? E evitar qualquer tipo de lesões nesse recém-nascido. Material para ventilação, onde eu precisar de uma bolsa inflável, né? Ou com que tem alguma válvula, que é o ambu, fluxômetro, máscaras faciais, entre outras conexões para ajudar no processo de ventilação. Material de intubação, que seria o laringoscópio, as lâminas, as cânulas de intubação orotraqueal, fixação para fixar a cânula traqueal, entre outros. As cânulas, sabemos que nós temos variações variadas. Como a gente está falando de neonatal, a gente tem a partir da 2 e a gente pode ir até a 4, 4,5, tá? Temos aí outros números maiores. O estetoscópio, né, para a gente poder fazer a ausculta e fazer toda a verificação do recém-nascido. Nós temos medicações e fluidos, né, que um deles seriam a adrenalina, a epinefrina, para poder ajudar nesse processo, né, de fazer expansão de volume, entre outros, para poder dar uma melhora na questão de sobrevida desse paciente. E outros que seriam drogas de fácil acesso, luvas, materiais, relógio, seringa, agulha, todos esses materiais, caso a gente venha precisar fazer algum tipo de procedimento, como catéter umbilical, entre outros processos que serão muito utilizados também. Então, nessa imagem eu deixei para vocês verem um berço aquecido que facilita a questão de reanimação e aquecimento, né? Na imagem de baixo, fazendo uma aspiração na criança. Na outra questão, nós temos a questão de ventilação com ambu e fazendo uma reanimação. E na outra, nós temos paciente entubadozinho. E aí, a gente tem todos os processos da forma de como trabalhar com essa criança. A questão de um nascimento de parto cesárea, né, como que é feito, as técnicas. Após o nascimento, a gente faz todo o processo que nós vamos, não vou dar os nomes agora, porque nós vamos trabalhar isso mais para frente e eu quero explicar isso direitinho para vocês, mas a gente precisa fazer o exame físico, né? Nós precisamos fazer um atendimento a esse recém-nascido de forma adequada. Somos profissionais e necessitamos dar um atendimento diferenciado e precisamos estar
preparados para qualquer intercorrência, para qualquer dano que venha acontecer. Temos que saber que essa sala, tanto a sala de parto como a sala de nascimento, precisa estar totalmente equipada e preparada com equipamentos necessários para a gente atender esse recém-nascido. Né? Tanto os médicos como a equipe de enfermagem são membros que necessitam estar capacitados e têm a obrigação de prestar um atendimento totalmente qualificado e de categoria de segurança, né? Para que não aconteça nenhum risco, né? Além da gente ser capacitados, os equipamentos que a gente vai estar utilizando também precisam ser equipamentos de ponta, né? E a estrutura física da onde nós vamos estar trabalhando tem que estar totalmente adequada. O importante é que quando há um comprometimento, né, um envolvimento da equipe, o serviço sai totalmente perfeito e não há nenhum tipo de intercorrência. Esse recém-nascido consegue ter um atendimento de qualidade e caso ele precise de um tratamento intensivo, ele é encaminhado para a unidade de terapia intensiva com total segurança e com total qualidade. Ficamos por aqui, encontro vocês no próximo tema. Até mais.